Eu sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e o tema que eu vou abordar hoje é como tratar a atelectasia com segurança na unidade de terapia intensiva. Dentro da UTI, a gente vai ter uma aula hoje abordando conceitos práticos que você vai ter que realizar dentro da terapia intensiva para tratar os pacientes dentro da terapia, dentro da UTI. E também a gente vai abordar um processo de tomar decisão, para facilitar a sua decisão, para saber o que você vai fazer com cada um desses pacientes. É simples, é fácil, a maioria das vezes é apenas um passo a passo que você tem que colocar em prática. Mas é claro que não é algo assim, vou repetir para todos os pacientes a mesma coisa. Não, muitas vezes é repetido de uma maneira errada. E a gente vai abordar também a forma errada que o fisioterapeuta muitas vezes atua com esses pacientes achando que é só repetir uma conduta, aspirar e colocar o paciente numa posição. Não, vai depender de cada caso. A gente vai debater tudo isso aqui dentro desse aulão de como tratar o paciente com atelectasia com segurança dentro da terapia intensiva. Então, vamos começar logo com um caso clínico. Você está na UTI, tem lá 10 leitos, vários monitores, muitos parâmetros, fazendo a monitorização dos pacientes, e aparece um paciente lá com queda de saturação brusca. Estava 99% e de uma hora para outra vai para 91% de saturação. Ele estava com a frequência cardíaca lá de 65, 70 e aumentou a frequência cardíaca para 93 e a frequência respiratória aumentou para 29 incursões por minuto. Você que está dentro da terapia intensiva é chamado fisioterapeuta, o paciente está caindo na saturação. Você vai lá, quando chega, vai ver o monitor do ventilador. Observa que o paciente antes estava fazendo 520 ml de volume corrente e agora caiu para 390, que é só uma demonstração, só para dizer que teve uma queda de volume corrente desse paciente. O paciente estava sedado, sem assumir a ventilação mecânica, e houve essa queda do volume corrente, que antes estava ajustado o volume corrente maior. O paciente alto, 1,90 m, teria um volume corrente predito para o peso, né? Volume corrente relacionado ao peso predito maior, e teve essa queda junto com a queda de saturação. Estava ventilando lá em pressão controlada com um delta de 15, uma PIP de 5, um FO2 de 30%. Você chegou no paciente e viu a radiografia de tórax que o paciente estava apresentando. Radiografia de tórax, o que é que está apresentando aqui? Uma radiografia não tão bem feita, importante dizer. Essa radiografia não está aquela radiografia de livro, não, ela está apresentando erros, mas a gente consegue identificar uma alteração importante aqui. Então, primeiro, porque a gente tem erros aqui. Você já consegue observar, ó, clavícula esquerda, clavícula direita, bem mais para o lado direito. Essa radiografia é feita com o paciente rodado. Mas esquece esse ponto. Vamos pegar outros pontos. A gente vê diafragma esquerdo. Cadê o diafragma direito? A gente não vê. A gente vê o desvio do mediastino para o lado direito. Uma opacidade difusa do lado direito. Redução dos espaços intercostais do lado direito, em comparação com o lado esquerdo. Tem a traqueia, com tubo orotraqueal na traqueia. E uma opacidade difusa no lado direito. Todo esse padrão da radiografia é de quê? De atelectasia. Então veja que você veio observando sinais e sintomas, pegou o exame de imagem e identificou que era uma atelectasia. E você é o fisioterapeuta de plantão, você que tem que tomar a decisão, o que é que você vai fazer com esse paciente. Aí vai depender de alguns pontos. Eu tenho que fazer toda a conduta igual para todos os pacientes que estão assim. Aí que vai ter a diferença de ser ou não expert. A gente vai debater aqui dentro desse aulão sobre como tratar com segurança o paciente com atelectasia. Antônio, mas e se eu não tiver a radiografia de tórax? Você vai ter uma ideia inicial de sinais e sintomas que vão apresentar para você pedir um exame de imagem, para pedir uma radiografia. Às vezes a radiografia não vai estar presente, foi feita de manhã e o paciente não tinha atelectasia. E depois o paciente teve uma alteração aguda e aconteceu a atelectasia, e você aí vai ter que realizar a melhor conduta. E aí você vai ter que solicitar um exame de imagem para definir ali o que é que você vai fazer com o paciente, se é ou não uma atelectasia desse paciente. A gente vai resolver esse caso aqui mais para frente, no final, como foi realizada a conduta, qual a conduta que foi feita e resolver esse caso. Então, quando você pega um caso como esse, o que fazer com esse paciente? Importante dizer, você vai atender paciente com atelectasia na UTI. Vai atender tanto paciente em ventilação mecânica, como esse paciente está entubado, você vê o tubo orotraqueal, como você vai pegar pacientes que estão em respiração espontânea, que não estão entubados, e você vai pegar esses dois tipos de pacientes que vão apresentar atelectasia, que algumas vezes é um sintoma leve, e outras, quando tem uma atelectasia, um colapso difuso, com um sintoma, um sintoma mais acentuado. Quando você vai fazer uma conduta com esses pacientes, você tem que entender o que está acontecendo, para definir uma conduta efetiva e eficaz, e não fazer uma conduta que não tem efeito. Falo muito na analogia de você entrou na floresta. Entrou na floresta, você está vindo na floresta e apareceu lá uma barata. O que é que você vai ter que fazer? Você pega, tá de sapato, pisa em cima da barata e matou a barata. Mas você pega e vê um leão. O que é que você vai fazer? Vai pisar no leão? Não. Você vai ter que utilizar uma arma, algo que para se proteger, que tenha mais força, né? E ao contrário, você pegou, viu uma barata, você vai utilizar uma arma
arma, uma bazuca, fazendo analogia de ducha, uma bazuca para matar a barata, ou você só vai pisar em cima? Só vai pisar em cima. Então, tanto para um tipo de atelectasia ali que está tendo poucos efeitos, que você tem que atuar de maneira preventiva, você tem que utilizar uma conduta mais efetiva para aquela atelectasia e que não utilize tanto desgaste, que não gere tanto repercussão para o paciente, e quanto com outros pacientes você vai ter que realizar uma conduta que gera mais repercussão. E aí vai depender de cada caso. Como saber qual é a conduta? Tendo um método de tomada de decisão efetivo, sabendo o que avaliar, e a partir daquele momento do que avaliar, você decidir o que vai fazer. E a atelectasia nada mais é que é uma redução volumétrica do pulmão decorrente da menor aeração de parte ou de todo o pulmão. Observe, de parte até parta, de parte ou de todo o pulmão. Se você tem áreas pequenas de atelectasias, vai ter uma repercussão pequena. Se tem uma atelectasia difusa, vai ter outra repercussão. Se você tem um derrame pleural que comprime uma área do pulmão e faz uma atelectasia secundária a esse derrame pleural, você tem uma repercussão. Se você tem uma obstrução por acúmulo de secreção que fecha todo o pulmão direito, como é nessa imagem, você tem outra repercussão. Para cada uma, você vai ter uma conduta diferente. Vamos dar outro exemplo prático. Esse é um exemplo de como a fisioterapia pode modificar totalmente essa... Você tem um tomógrafo de impedância elétrica aqui. Que é o tomógrafo de impedância elétrica, colocado uma faixa no tórax do paciente, essa faixa ligada num tomógrafo de impedância elétrica, e a gente consegue ver, através aí da passagem da corrente, como é que está tendo a ventilação e a perfusão. Aqui sendo demonstrado a ventilação. Então, tem a imagem do pulmão, a imagem dessa área, né, que é transversal, traçado por essa linha, e quando eu coloco aqui para passar o vídeo, você tem o pulmão esquerdo sendo ventilado e o pulmão direito sem ter ventilação. Vou repetir de novo aí para vocês. Ó, pulmão esquerdo sendo ventilado, pulmão direito sem ventilação. Então, 87% de ventilação é do pulmão esquerdo. Pulmão direito, 3%. Tem algo errado aí. Isso gera piora da troca gasosa. Você tem uma ventilação indo toda para apenas um pulmão. Você não está ventilando. Estou botando 6 ml por quilo de peso. 6 ml por quilo de peso para ventilar apenas um pulmão vai ser mais lesivo para esse paciente. Então, é lesivo, é uma conduta lesiva para esse paciente, você está identificando que tem algo errado. E aí você, como fisioterapeuta, chegou lá e atuou, e é isso que aconteceu aqui depois das terapias sendo realizadas com o paciente. O que é que a gente observa? Expandiu o pulmão direito. Antônio, mas eu não tenho uma tomografia de impedância elétrica. Eu só vou conseguir identificar o que eu tenho que fazer se eu tiver uma tomografia de impedância elétrica? Não, porque a tomografia é algo a mais que você pode utilizar para identificar que está tendo alteração da ventilação e perfusão e que está tendo um colapso pulmonar. Mas a atelectasia apresenta sinais e sintomas. Nós, como fisioterapeutas, temos que dominar e aí saber qual conduta realizar com o paciente através de sinais e sintomas. Não, os sinais e sintomas vai identificar que tem algo errado. Você vai, através desses sinais e sintomas, ter uma sequência lógica de avaliação para definir a conduta por meio de um raciocínio clínico claro com esse paciente. Mas você tem que saber os sinais e sintomas. Os sinais e sintomas, ele está dando um alerta. Ó, tem algo errado aqui. Então, mesmo se você não tiver uma tomografia de impedância elétrica, não tiver o exame de imagem ainda, não tiver a radiografia, você vai ter um sinal de alerta. Tem algo errado com o paciente quando tem uma atelectasia. E qual o benefício de você entender isso e gerar a conduta? Primeiro que você consegue reverter alterações que está presente do paciente rapidamente, através de condutas simples. Você consegue identificar esses sinais e sintomas e correlacionar com algo que está acontecendo com esse paciente. E aí definir a melhor conduta. Então, quais são os sinais e sintomas que vão fazer você pensar que tem uma atelectasia? Dispneia, o paciente apresentou um quadro agudo de dispneia, hipoxemia, aumento da frequência respiratória, uma expansão torácica reduzida, são alguns sinais. Então, se a gente voltar aqui, ó, nesse caso, queda de saturação, redução do volume corrente, mesmo se não tiver o exame de imagem ainda, você já poderia pensar, ó, hipoxemia, aumento da frequência respiratória, também está nesse caso, aumentando a frequência respiratória, lembrando que aqui é só uma imagem ilustrativa, certo? Não é especificamente nesse caso, não. Mas a gente está retirando aqui em PCV e a frequência respiratória foi para 29. Você está vendo um sinal apresentando sinais de pode ser. É atelectasia? Não, mas pode ser. Então, hipoxemia, aumento da frequência respiratória, possibilidade torácica reduzida no lado afetado, redução do volume corrente. Então, o volume corrente estava ali 500, 480, caiu para 290. Vai escutar o paciente, seguindo o processo de tomada de decisão, pegando todos os dados objetivos, identifica que tem crepitações finas no final da inspiração, teleinspiratórias. Então, a ausculta respiratória apresentando crepitações finas teleinspiratórias, sinal que pode ter que esse paciente esteja apresentando uma atelectasia. E aí você não tem o exame de imagem ainda, solicita uma radiografia de tórax. Mas tem o exame de imagem da manhã, foi feito radiografia logo cedo de manhã, mas aconteceu essa alteração aguda à tarde. Solicita um exame
exame de imagem. Você não tem nada correlacionando com, pode ser um pneumotórax, nada que pode estar, foi outra conduta que gerou essa queda de volume corrente dessa hipoxemia, provavelmente vai ser uma atelectasia, mas para você confirmar, pode solicitar um exame de imagem, uma radiografia de tórax. Outro dado, murmúrio vesicular reduzido no lado afetado. Taquicardia decorrente da hipoxemia, aumento da demanda, ao apresentar uma taquicardia, o paciente também pode apresentar. Então, abriu os sinais, você vai correlacionando, o que é que pode ser? Pode ser uma atelectasia, vamos solicitar um exame de imagem. Solicitou o exame de imagem, aí identificou uma opacidade. Que a opacidade pode ser um derrame, pode ser uma atelectasia, pode ser uma condensação, pode ser um outro tipo de lesão. Solicitou imagem e, na verdade, tem uma área de pneumotórax. Não é uma atelectasia, tem até atelectasia secundária ao pneumotórax, mas sua conduta para resolver não vai ser a mesma que fosse uma atelectasia obstetrícia pneumotórax, tem que ser drenado, tem que tirar o componente que está gerando essa alteração da mecânica. Então, esse pneumotórax tem que ser drenado, dependendo do tamanho do pneumotórax. Aí quem vai fazer isso é a equipe médica e não o fisioterapeuta. Então, você chegou, olhou e identificou a causa. Aí que você vai ver, seguindo o processo de tomar a decisão, avaliou os parâmetros, os sinais, os sintomas, dados objetivos, solicitou exame de imagem, fez inspeção, palpação, ausculta do paciente, tem todos os dados, você vai correlacionar qual a causa. O que é que está levando a essa atelectasia? E aí você vai atuar na causa. Antônio, mas e o sinal de hipoxemia, de queda de volume corrente? Você pode até fazer um ajuste ali agudo para resolver o problema de emergência, aumentar a FiO2 um pouco, aumentar um pouco o delta, se for necessário para esse paciente, mas isso não vai resolver a causa. Se você não for atuar na causa, você está gerando uma intervenção errada. Sempre tem que ser na causa. A causa, nós temos vários mecanismos que podem levar à atelectasia. E esses mecanismos que podem levar à atelectasia, você tem que entender para saber se você, como fisioterapeuta, pode gerar intervenção. Se você está num ambiente multiprofissional, tem você, o fisioterapeuta, tem o médico de plantão, tem o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o nutricionista, o fonoaudiólogo, você tem vários profissionais. Você, como fisioterapeuta, tem que entender. Essa conduta tem que ser minha ou não? Vamos dar um exemplo. Você pegou um paciente que tem uma atelectasia, que o tubo está seletivo. É você necessariamente que tem que posicionar o tubo do paciente? Necessariamente, pode ser a conduta do médico. Você viu que tem a presença de uma atelectasia, a história do quadro clínico é porque ele tem um tumor, esse tumor comprime os brônquios que está gerando a atelectasia. Você vai resolver esse tumor? Não, você não vai resolver essa causa. Você, como fisioterapeuta, vai resolver outros tipos da atelectasia. Qual a principal que você vai resolver? A atelectasia obstrutiva por acúmulo de secreção. O paciente que está fazendo um acúmulo de secreção, uma obstrução dos brônquios que leva a uma absorção do ar e, com isso, um colapso pulmonar. Isso acontece rotineiramente dentro da terapia intensiva. Várias e várias vezes, você está lá com o paciente bem estável, de uma hora para outra, aparece esse padrão de alteração clínica, chega na ausculta, crepitantes teleinspiratórios, presença de ronco, você está identificando o que é que está acontecendo ali e você vai gerar intervenção. A intervenção vai ser definida de acordo com a causa, porque esse estudo aqui, a atelectasia lobar aguda, de Marini, ele fala um padrão de conduta que você deve utilizar, pode utilizar com esses pacientes. Não tem na literatura um protocolo bem definido, é dessa forma que tem que ser feito. A gente tem os componentes da fisiologia, o que é que tem repercussão quando você está fazendo uma ventilação do paciente, como você está gerando posicionamento, e o que é que foi identificado com componentes de terapia de remoção de secreção, que é isso que a gente vai discutir aqui dentro desse aulão aí de como você atuar com segurança na atelectasia para gerar uma melhor intervenção para o paciente, por isso reverter essa atelectasia dentro da UTI. Muitas vezes você realiza uma conduta e a área pulmonar vai ser aberta rapidamente. Tem vários e vários casos que eu poderia citar para vocês, que a gente posiciona o paciente, faz uma terapia de remoção de secreção, aumenta um pouquinho a pressão expiratória com o componente com a PIP e a saturação sai de 89% para 99%. Condutas simples. Teve um caso uma vez mesmo, o paciente estava tubado, sedado, era 6h30 para 7 horas da manhã, passagem de plantão, eu não estava nessa UTI, estava na coordenação, estava acabando de chegar no hospital para ficar na coordenação, e aí o fisioterapeuta ligou para mim, Antônio, o paciente está aqui, caiu em saturação, a gente já aspirou, não veio nada, já aumentou a FiO2, já aumentou o delta de pressão, e eu perguntei, isso aí aconteceu como? Não, foi de uma hora para outra, foi agora, logo o pessoal chamou na passagem de plantão, quando viu que o paciente estava caindo em saturação, e como é que o paciente estava antes? O paciente estava bem, estava estável, não tinha nenhuma alteração ontem à noite. Tem história de secreção? Tem história de secreção, mas agora já aspirou, não veio nenhuma secreção. Como é que está a ausculta? Veja que é um processo de tomar decisão. Perguntas para facilitar a sua decisão. Como é que está a ausculta do paciente? A ausculta do paciente está apresentando reduzida na mitócise direita. Não tinha cleptos teleinspiratório. Estava a ausculta reduzida na mitócise direita, um padrão ali de hipoventilação. Não tem história de pneumotórax, não tem história de derrame. Algo agudo assim. Telefone, tu não acha
Tenta colocar o paciente de decúbito lateral esquerdo, aumenta um pouco os volumes aí para dar um maior recolhimento elástico, para ver se já é uma terapia desobstrutiva, gera um pico de fluxo respiratório maior, e depois aspira para ver se melhora o paciente. Fisioterapeuta, eu vou tentar aqui. Aí colocou o paciente de decúbito lateral esquerdo, quando colocou, deu 5, 6 minutos, ele ligou para mim, pô, o paciente já está saturando bem aqui, já está 98%, veio um monte de secreção, e só foi posicionar, já começou a melhorar. Conduta simples. Posicionou, efeito da gravidade, efeito do aumento do pico de fluxo respiratório, ligou a terapia desobstrutiva, aspirou o paciente começou a ventilar melhor, tem uma melhor ventilação, perfusão. Só no posicionamento você já tem uma ventilação, perfusão melhor. Por quê? A área do pulmão que vai estar para baixo vai ter uma melhor perfusão. E a que está aberta, a área do pulmão que está para cima, que está com a atelectasia, você está querendo expandir mais. Está querendo expandir. Vai ter mais ventilação. Ventilação é a variação de volume. A variação de volume vai ser na área ali que está aberta. Você vai ter uma maior variação. A área que está aberta, que não tem atelectasia, né? Você vai ter uma maior ventilação, perfusão aqui naquela região, tendo uma melhor troca gasosa. Em cima você vai ter uma área que vai estar abrindo e já vai estar tendo uma melhor troca gasosa. Então, só em posicionar, mesmo se não revertendo a atelectasia, você já começa a ter uma melhor ventilação, perfusão. Vou mostrar isso aí mais na frente, o porquê dessa melhor ventilação, perfusão. Então, você já tem uma alteração aí dessa ventilação, perfusão, só com o posicionamento do paciente. Então, para definir o tratamento, você vai ter vários tratamentos, essa imagenzinha aqui só para demonstrar que pode ser várias opções, e você vai ter que escolher a opção de acordo com a causa. Vamos pegar a atelectasia obstrutiva por acúmulo de secreção, uma das que mais acontece dentro da terapia intensiva, e o que o fisioterapeuta tem que atuar rapidamente com esses pacientes, para reverter e o pulmão voltar até a aeração. Então, você vai poder pegar um paciente assim em respiração espontânea, um paciente em ventilação mecânica. Você vai poder pegar tanto em respiração espontânea como em ventilação mecânica. Tanto o paciente lúcido como o paciente que está sedado. Tanto o paciente que está customizado quanto o paciente que está entubado. Todos esses pacientes podem apresentar essa atelectasia. Qual o objetivo da sua conduta por esse tipo de paciente? Restauração e manutenção da permeabilidade das vias aéreas, fornecimento adequado de pressão transpulmonar regional para superar a força de recuo. Então, observe, regional para superar a força de recuo. Então, se eu tenho uma área que está no pulmão direito, eu tenho que aumentar a pressão transpulmonar naquela região. Então, se eu modifico a posição, já aumenta a pressão transpulmonar naquela região por ficar mais dependente. Você vai ter uma maior negativação da pressão pleural. Você bota o pulmão para cima. Medidas profiláticas para prevenir a recorrência em pacientes que permanecem vulneráveis à recaída. Então, o paciente é um paciente no pós-operatório, teve uma atelectasia, assim, tem um risco de apresentar de novo a atelectasia. Foi uma atelectasia por hipoventilação, por dor. Ele está apresentando hipoventilação, zonas poucos aeradas no pulmão. Você vai ter que atuar com esse paciente para reverter esse componente dessa hipoventilação, para melhorar a dor. Vamos gerar estratégias preventivas de melhorar essa ventilação, fazer uma ventilação não invasiva, deixar o paciente sentado. Tudo isso vai ajudar a gerar essa terapia de expansão. E existe o jeito, eu sempre digo que existe o jeito certo e o jeito errado de você atuar com esses pacientes. É importante saber o jeito errado para você não cometer. Então, qual é o jeito errado? Tratar sem identificar a causa. Repito, e falo muitas vezes, tratar sem identificar a causa. É um jeito errado. Você chegou com o paciente, o paciente está com atelectasia. Físio, o paciente está com atelectasia. Aí você vai lá, aumenta a PIP para 20, aspira o paciente, vê nada de secreção, baixa depois a PIP, a saturação melhorou um pouquinho, você abriu poucas áreas ali, está lesionando mais o pulmão do que tratando a causa. Lembra que a causa pode ser hipoventilação, a causa pode ser uma obstrução, a causa pode ser uma massa tumoral que está comprimindo, a causa de uma atelectasia pode ser um tubo seletivo. O paciente está com o tubo seletivo, você aumentou a PIP para 20. A PIP vai toda para o tubo do lado que está bom. O tubo não estava seletivo, não estava indo para um lado só. E você foi tentar tratar a consequência em vez de tratar a causa. Isso não pode acontecer. Lesivo para o paciente, pode gerar muitas complicações, tem que identificar a causa e atuar na causa. Como é que você vai identificar a causa? Tendo um raciocínio clínico e evoluindo esse raciocínio clínico. Processo de tomar decisão. Os alunos do método fisioterapia intensiva, a gente discute muito isso. É um processo de tomar decisão que são ciclos evolutivos. Você pega os dados objetivos, correlaciona com a causa, define a terapia e reavalia. Isso é o tempo todo. Para você fazer isso, você tem que ter um conhecimento teórico, conhecimento prático. Então, você tem que saber o que é que diz a literatura científica, as bases das evidências científicas. Tem que ter um conhecimento prático do que fazer, como fazer. Não é ter a experiência, mas é saber como fazer, o que fazer. A experiência vai vir de forma gradativa. E a experiência certa, né? Muitas vezes o pessoal tem a experiência errada, então faz condutas ineficazes, que aí é o outro erro. Então, quem não já viu acontecer isso? O paciente está com Antônio, o paciente estava com a atelectasia lá no hospital, e aí o pessoal estava assim, ó, com o paciente. O paciente estava com a atelectasia, aí
botaram um respirador para o paciente fazer, porque ele estava em respiração espontânea, e ele aí eleva só uma bolinha. Aí o pessoal faz isso aqui, né? Fecha um lado, fecha o outro lado, fecha tudinho assim, ó. Fecha tudo, deixa só a parte aberta, estão vendo aí fechado, a parte de entrada do ar aqui, do espigômetro de incentivo, e o paciente começa. Não, essas duas não vão subir. Subiu porque não consegui fechar direito. Eleva só uma bolinha e o paciente está com a atelectasia. Aí o fisioterapeuta faz 10 vezes de 3 repetições, 3 vezes de 10 repetições com esse paciente e passa para outro paciente. É uma conduta ineficaz para esse caso. Após ser passado para ser repetido várias vezes, 7, 8 vezes por dia, o paciente sozinho, você querendo dar um feedback para prevenir uma complicação, o paciente que está ali acamado, é outro pensamento, mesmo assim ainda falta mais estudos que respaldem isso. Mas fazer essas 3 vezes de 10 repetições não vai fazer diferença com esse paciente, é uma conduta ineficaz, é uma conduta que não faz diferença, não é efetiva. Não é a palavra certa, não seria nem ineficaz, é inefetiva. Não tem efetividade de gerar uma expansão. Então, muitas vezes, ou não tratam a causa, ou geram condutas que não têm efeito, que não têm efetividade para gerar um tratamento. É querer matar um dragão que está atacando pisando em cima. Não, é uma barata que você pisa em cima. Então, se for algo simples, você vai passar uma conduta simples. Se for uma atelectasia importante, que está tendo alteração da capacidade vital, que está gerando uma menor expansão pulmonar, que está tendo queda na troca gasosa, está piorando a saturação, você tem que ter uma conduta mais incisiva com esse paciente para reverter, não apenas gerar uma conduta que não tem efeito nenhum. Então, condutas inefetivas não têm efeito. E aí a gente vem para o tratamento, dividir em 2 partes. Parte 1, primeiro você vai ou aliviar a compressão ou retirar o tampão de secreção, colocando as principais componentes que geram a atelectasia. Senão teria que ser uma aula aí de 3, 4 horas que a gente tem dentro lá do método de fisioterapia intensiva, falando de todas as terapias obstrutivas, todas as terapias expansivas, de como reverter a atelectasia. Não, aqui a gente não tem como fazer tudo isso aqui em uma aula apenas, mas eu vou dividir em 3 partes. Parte 1, parte 2, de como você gerar uma terapia segura para esses pacientes e reverter essas atelectasias. Então, parte 1, alívio da compressão, retirar o tampão de secreção. Alívio da compressão se for uma compressão que está gerando a atelectasia. Então, se for um derrame pleural, o que é que vai reverter essa atelectasia causada por um derrame pleural? Retirada do derrame, se for necessário. Esse derrame pode ser um derrame que não precisa ser feito uma conduta médica, vai ser uma conduta conservadora, mas aí vai ter que ser medido pela equipe médica. Retirada do tampão de secreção, você que vai gerar uma terapia de remoção de secreção para gerar uma desobstrução desse paciente e aí expandir. Mas a compressão, você já começa a ter um efeito com condutas fisioterapêuticas, melhorando a pressão transpulmonar com posicionamento, gerando uma melhor posição da caixa torácica, melhorando a CRF, capacidade residual funcional. Primeira coisa que eu faço, eu oriento o pessoal do método de fisioterapia de fazer, é você posicionar bem o paciente. Então você já começa a posicionar. Essa é uma imagem clássica de como está a ventilação do paciente quando ele está anestesiado. Tá? A ventilação acontece lá embaixo. Aqui é a capacidade residual funcional, essa linha tracejada. O paciente que está anestesiado, ele vai ter lá uma capacidade residual funcional mais baixa. Por quê? Porque ele não tem tanto uma negativação da pressão pleural. Um paciente que não está anestesiado, ele tem a negativação da pressão pleural e contração da musculatura respiratória vai manter uma CRF um pouco mais em cima, entre essa estabilidade da retração do pulmão, recolhimento elástico do pulmão e a expansibilidade torácica. E o paciente, quando sai da posição deitada para a posição sentada, em pé, ele também aumenta a CRF. Ele ganha em volume pulmonar, ele ganha em CRF. Então, só em deixar o paciente sentado na posição ortostática ou deixar o paciente menos sedado, começa a ter uma melhora nessa ventilação. Outra coisa, posicionamento do decúbito lateral. O paciente tem uma atelectasia no pulmão esquerdo. Qual o pulmão que eu vou colocar para cima? O pulmão que eu quero expandir. Então, o pulmão esquerdo. Naquela imagem, a gente tem a atelectasia no pulmão direito, nesse caso clínico. Para onde eu vou colocar o pulmão direito? Para cima. Vou colocar o pulmão para expandir. Ah, mas Antônio, tu não dissesse que a ventilação não necessariamente vai ser nesse pulmão de cima? Não, não necessariamente. A ventilação é a variação de volume. Se eu estou em respiração espontânea, a variação de volume, a ventilação vai se dar maior no pulmão que está embaixo, porque eu vou ter uma maior variação de volume. O pulmão de cima já vai estar mais expandido. Isso é um pulmão que não tem atelectasia. Mas quando eu tenho uma atelectasia, eu quero expandir esse pulmão de cima. Então eu boto para cima, eu não estou preocupado aqui na ventilação. A ventilação pode até estar acontecendo melhor embaixo, mas você vai ter uma ventilação, perfusão melhor embaixo, tem uma melhor troca gasosa também.
Eu quero expandir, coloco o pulmão desse para cima. Eu quero expandir, eu coloco o pulmão para cima, gerando uma expansão torácica desse pulmão. Isso é uma imagem também de fisiologia clássica, que são as zonas aí de ventilação e perfusão. Então, a zona dependente, ele tem uma maior perfusão e áreas que já estão ali sendo fechadas na região alveolar. Você vai ter área que vai ter uma ventilação e perfusão mais homogênea e área que você tem uma expansão torácica grande, mas tem uma baixa perfusão. Então, você vai ter zonas aí de melhor troca gasosa e menor troca gasosa. Tem que entender isso daí. Ah, quer dizer que, Antônio, essa parte de cima não tem uma maior ventilação necessariamente? Não, tem maior expansão. Você vai atrás de uma área que tem uma melhor ventilação, perfusão. O que é que está sendo demonstrado aqui? Esse no meio, isso aqui é o capilar, né? Tem a perfusão e o alvéolo sendo representado por essa bolinha. E aí você tendo igual a ventilação, perfusão, próximo de 1, é o que você tem uma melhor zona de troca gasosa. É isso que você deve procurar nesse posicionamento. Então, quando eu pego um paciente com uma atelectasia, eu vou colocar o pulmão com a atelectasia para cima. Nessa imagem não tem atelectasia, certo? Só coloquei uma radiografia lateralizada para demonstrar. Quando eu tenho um pulmão com atelectasia, eu boto essa atelectasia para cima. Só que essas causas de atelectasia, como eu disse, tem várias causas. Então, aqui são os vídeos que eu vou demonstrar para vocês. Então, se eu tenho um pneumotórax, vai gerar uma atelectasia o pneumotórax? Vai ter uma lesão pulmonar. Essa lesão pulmonar, o ar vai se acumular ao redor do pulmão, com pressão, pneumotórax. Eu vou colocar esse pulmão para cima? Não. Aí esse pulmão tem que ser drenado. Esse pneumotórax tem que ser drenado. Ah, eu tive um outro tipo de lesão pulmonar e acumulou sangue nesse pulmão, na região pleural. Ah, tive uma outra lesão pulmonar e acumulou líquido, acumulou sangue. Também vai ter uma área de colapso pulmonar? Vai, mas tem que ser resolvido essa causa. Não vai ser uma conduta fisioterapêutica que vai resolver. Muitas vezes a conduta fisioterapêutica vai ser lesiva para esse paciente. Então, você teve o pneumotórax, vou colocar o paciente para cima, aumentar a PIP, gerar uma terapia obstrutiva? Não. Você vai ter que aguardar se tem uma conduta médica. Mas quando tem uma conduta quando tem uma atelectasia por acúmulo de secreção, esse acúmulo de secreção vai impedir a passagem do ar. Impedindo a passagem do ar, há um colapso pulmonar. Então, aqui uma imagem da atelectasia. Colapso pulmonar, redução dos espaços intercostais, desvio do mediastino, não está nem tão desviado aqui, nesse exame de imagem, mas desvio do mediastino para o lado afetado. Você tem você vai ter uma expansão compensatória do lado que não está afetado, aumento dos espaços intercostais. E aqui você tem uma atelectasia obstrutiva. O pulmão, ele vai ter que ser aerado. Então, o ar tem que passar pelos brônquios até chegar no alvéolo. Se tem um acúmulo de secreção que está impedindo desse ar chegar no alvéolo, esse alvéolo vai ser absorvido, o oxigênio vai ser absorvido e há um colapso dessa região. Se essa região são interligadas, vai tracionando. Ela vai tracionando, pode ter o colapso de várias regiões e você obstrui e fecha. Se você não está tendo um pico de fluxo expiratório satisfatório, não está tendo uma tosse efetiva, não tem tosse eficaz, não consegue colocar a secreção para fora, essa atelectasia pode ser tão maciça que há um colapso total do pulmão. Pode levar até um paciente para ser entubado. Ou pode ser um paciente que está entubado e tem esse colapso. Ah, uma atelectasia pode ser aqui porque está tendo um tubo que está impedindo a passagem do ar. Então, um tubo seletivo. Se fosse entubado, pegar só para o pulmão esquerdo. Desculpa, só para o pulmão direito. Não ia ter a ventilação do pulmão esquerdo. E teria também uma atelectasia do pulmão esquerdo. O tubo só está para um lado. Aí seria por hipoventilação. Ah, eu tenho um derrame pleural. Eu tenho uma doença neuromuscular. Essa doença neuromuscular gerou uma fraqueza da musculatura respiratória. Vai ventilar lá embaixo na CRF, que não tem a contração da musculatura respiratória, pode gerar microatelectasias e ter descompensações. Não tem uma tosse efetiva, acúmulo de secreção. Então, o fisioterapeuta vai atuar gerando essa terapia desobstrutiva e essa otimização da ventilação. Então, vai tirar uma obstrução que tem nos brônquios, gerar uma ventilação mais efetiva. Qual conduta que eu posso gerar para gerar uma terapia de remoção de secreção no paciente entubado? Tem várias, eu vou falar de uma aqui, não tem como abordar tudo em uma aula só. Isso é uma que eu gosto de utilizar, que é o aumento do flow by expiratório. O paciente está em PCV, delta de pressão de 18, IP de 10, um tempo expiratório de 0,85 segundos, FO2 35%, a frequência de 18, gerando 278 de volume corrente e uma pressão de pico de 29. Se eu passo para VCV, deixei em VCV, onda quadrada, um fluxo inspiratório baixo, então 19,8 de fluxo inspiratório. O que é que vai acontecer? Observe como é que estava antes o pico de fluxo INS e agora como é que está o pico de fluxo INS e EIS. Aqui eu tenho um pico de fluxo inspiratório em torno de 19, 20 litros por minuto e o pico de fluxo EIS 20, 40, 60 litros por minuto.
Eu posso até associar com compressão torácica para aumentar esse pico de fluxo expiratório. Eu vou ter um aumento do Fallby expiratório. É a diferença do pico de fluxo ex para o pico de fluxo ins. Isso fica carreando a secreção que está lá distal para proximal, ajudando na terapia de remoção de secreção. Então, algumas vezes você aspira o paciente, não veio nada. Você gera uma terapia como essa, deixa em torno de 5 minutos a 30 minutos, isso é o que diz na literatura, né? 3 a 30 minutos, eu utilizo em torno de 5 minutos nas minhas condutas, podendo repetir, lembrando que vai ter que ajustar a pressão de pico, não pode passar de 40 centímetros de água. Você pode ter um aumento do volume corrente momentâneo com esse paciente para gerar o maior recolhimento elástico e com isso ter um pico de fluxo expiratório maior. Nesse aqui eu não aumentei o volume corrente, mas você poderia aumentar o volume corrente e com isso ter aumento do pico de fluxo expiratório para esse paciente. E aí você tem aumento do Fallby expiratório. Observe aqui, ó, com o aumento do volume corrente, o aumento do pico de fluxo. Ó, foi para 340 de volume corrente, o aumento do pico de fluxo expiratório, para o melhor recolhimento elástico. A pressão de pico ainda está controlada, não está fugindo do padrão de proteção. Então, uma conduta de terapia de remoção de secreção para retirar aquela obstrução. Só tem essa conduta, como eu disse? Não. Tem outras condutas que você vai utilizar que você domina mais e não tem como debater tudo aqui nessa aula apenas. São várias condutas, umas com mais comprovação, outras com menos comprovação científica, e você vai adaptar ao caso concreto. Depois de você posicionar, gerar a terapia de remoção de secreção, você vai fazer condutas expansivas, parte 2. Manobra de capacidade vital, suspiros, volume corrente adequado, pressão respiratória final suficiente nas vias aéreas, uma PIPA, um CPAP. Mas você tem que, antes de gerar essa pressão, manter a permeabilidade e condição das vias aéreas assegurada. Se você não tem a permeabilidade assegurada, não vai ter o efeito da pressão. Então, você pode associar esse aumento das pressões inspiratórias como terapia de remoção de secreção para ter um melhor recolhimento elástico, visto que a gente alterou pressão. Se a gente alterou o volume, teve uma alteração na pressão também, para gerar uma terapia de remoção de secreção e depois vai ter uma terapia de expansão para esse paciente. Pensamento da fisiologia, né, através dos canais de Martens, dos canais de Lambert, dos polos de Kohn, você tem essa zona de aeração, de condução entre os alvéolos, gerando essa expansão após ser retirado a secreção, após ser gerado na terapia obstrutiva. Aí eu estava mostrando um paciente que está em ventilação mecânica, utilizando ventilador em ventilação mecânica. Posso gerar uma terapia de remoção de secreção e depois uma terapia expansiva e ventilação espontânea? Pode. Utilizando um CPAP, utilizando um Cough Assist, uma máquina de tosse, né, de insuflação e insuflação pulmonar, utilizando o BiPAP para gerar uma pressão expiratória. Aqui é uma imagem do Cough Assist, eu testando em mim mesmo. Então, a gente tem os ajustes do Cough Assist, não, desculpa, Cough Assist é uma marca, né? É uma máquina de insuflação e insuflação. Então, a pressão positiva, a pressão negativa, iniciou a terapia, está conectado a um circuito, vai ter a insuflação pulmonar, depois a negativação com a insuflação pulmonar. Então, insuflação, coloca a pressão e depois negativa a pressão. E aqui estou eu testando, ó, com a máscara, fazendo a insuflação e a insuflação pulmonar com uma terapia de remoção de secreção, a terapia. O paciente tem uma tosse eficaz, um paciente com doença neuromuscular, é um paciente que está lá com a fraqueza muscular adquirida na UTI, que não gera um pico de fluxo respiratório satisfatório. Você pode utilizar uma máquina de assistência tosse. Eu não tenho no meu hospital. Utilizo uma ventilação não invasiva para gerar um volume expiratório maior, e depois um recolhimento elástico e o pico de fluxo expiratório. Quer dizer que eu posso gerar um Fallby expiratório utilizando uma ventilação não invasiva? Pode. Você tem que entender o conceito. Qual é o conceito dessa terapia de remoção de secreção? É você ter um maior pico de fluxo expiratório. Você gera uma expansão devagar e depois um pico de fluxo expiratório maior, fazendo que haja essa terapia de remoção da secreção para depois gerar a expansão. Então, o conceito é esse. Vamos fazer um padrão aí, dar uma treinada nesse conceito que eu quero mostrar para vocês. Coloca a mão no tórax, mão no abdômen, inspira fundo e solta rápido. Você aqui está tendo um pico de fluxo ins e o pico de fluxo ex, quase a mesma coisa. O aumento desse Fallby expiratório, que é uma das condutas para você gerar essa terapia de remoção de secreção, você tem. Faça agora comigo. Inspira devagar. Veja que o fluxo de entrada é lento. Veja, você está puxando o ar lentamente, mas você está gerando o mesmo volume. E depois solta com força. Já gerando um pico de fluxo respiratório maior do que o pico de fluxo ins. E você pode fazer isso no paciente em ventilação mecânica e pode fazer isso no paciente em ventilação espontânea. Então, se você ajusta uma ventilação não invasiva, gerando uma expansão, depois o paciente tem um pico de fluxo respiratório maior, você está gerando a terapia de remoção de secreção
para reverter essa atelectasia. Então quer dizer que se eu pegar um paciente em respiração espontânea, com a atelectasia no pulmão direito, ausculta apresentando crepitações finas, teleinspiratório, está com cateterismo de 2 litros, acumulando secreção, não está conseguindo colocar para fora, tem um pico de fluxo respiratório reduzido, coloca o paciente decúbito lateral esquerdo, já que a atelectasia é na direita, ventilação não invasiva, gera uma inspiração lenta, tenta ver se ele consegue fazer essa inspiração lenta, e depois gera um pico de fluxo expiratório para carregar a secreção. Ele vai ter o efeito de gerar esse aumento do volume, para depois ter esse recolhimento elástico e ter um pico de fluxo respiratório maior. Porque eu sei que muitos hospitais não têm o equipamento de auxílio da tosse, aí, de insuflação ou exsuflação, mas você pode, utilizando o conceito, colocar em prática dessa forma. Depois disso, você vai utilizar terapias expansivas. E aí você vai ter na literatura pontos controversos. A manobra de suspiro expiratório, faltam estudos. Manobra de capacidade vital, manobra de hiperinsuflação manual. Para que eu vou fazer uma hiperinsuflação manual no AMBU se eu estou no ventilador mecânico? Eu faço no ventilador mecânico. Então, você pode fazer terapias expansivas. Aqui é uma terapia de manobra de suspiro expiratório que você vai aumentando de forma gradativa, 4, 10, 15, depois mantém a PIP 20 durante 10 respirações, depois volta para uma PIP mais baixa. Você está restabelecendo a CRF, gerando uma expansão do parênquima pulmonar que foi fechado, que você gerou terapia de remoção de secreção e depois está abrindo uma das condutas que você pode fazer também para expansão pulmonar. Eu sei, é muita conduta, são muitas coisas. Aqui é uma aula para você entender, saber a importância, saber o porquê você deve ter o domínio dessas condutas, saber que a fisioterapia é muito mais do que só gerar uma terapia de aspiração do paciente e modificar de PCV para VCV. É muito mais. Falo sempre isso com meus alunos do método de fisioterapia intensiva. É muito mais do que isso. Você tem que saber avaliar, identificar o que é que está acontecendo, gerar a conduta mais efetiva, que não gera lesão para o paciente, que é a mais benéfica para o paciente e que realmente modifica o desfecho do paciente. Então, pode ser desde uma tosse assistida com um coffee assist, com uma máquina de insuflação e exsuflação pulmonar, o uso de uma pressão positiva com CPAP ou BIPAP, até um posicionamento de um paciente que está deitado para a posição ortostática, até um aumento de um flyby expiratório. Você tem que ter a capacidade de avaliar e definir a melhor conduta. Consegue de uma hora para outra? Não, mas pode ser treinado para identificar qual é a melhor conduta que deve ser realizada. Se eu identifico um paciente que tem uma capacidade vital reduzida, tem uma capacidade vital menor que 10 ml por quilo de peso por litro e está em respiração espontânea, eu vou utilizar uma ventilação não invasiva para gerar uma terapia expansiva. Se eu tenho um pico de tosse menor do que 160 litros por minuto, eu vou utilizar uma pressão positiva para gerar um pico de tosse maior, para gerar essa terapia de remoção de secreção. Depois faço uma expansão com a ventilação não invasiva. Então, para cada caso, você vai ter, no processo de tomar decisão, pontos e dados objetivos que você tem que identificar para aí gerar essa melhor intervenção. Então, não é mágica, é porque existem os parâmetros objetivos, guidelines de tomada de decisão, para você conseguir, como fisioterapeuta, gerar a melhor intervenção. E dessa forma, você vai ter nessa evolução gradativa e vai pegar um paciente, vai conseguir modificar o desfecho do paciente, sendo uma atelectasia de maneira simples, gerando pouca sobrecarga para o paciente e de maneira efetiva, modificando o desfecho e salvando vidas. E para você se colocar dessa forma, tem que ter o conhecimento, tem que discutir, tem que falar, tem que se posicionar cada vez mais. Você saber a importância de você, o que é o fisioterapeuta da terapia intensiva, que você modifica realmente o desfecho do paciente da terapia intensiva. Independente se é 2 horas da manhã, vai ter uma atelectasia, você tem que estar lá para atuar com segurança para esse paciente. Ou um paciente lá que está no pós-operatório tranquilo, tem risco de ter atelectasia, você tem que atuar de maneira preventiva. Então, o fisioterapeuta atua de maneira preventiva, de maneira curativa.